Esta oportunidade, esse convite de vir trazer nesse espaço uma experiência que nós estamos buscando construir em nossa região a partir da nossa universidade. A Unijuí é uma universidade já há 55 anos, com 55 anos de existência, com uma atuação na região noroeste do estado e 4 campos. A experiência que eu trago aqui é especificamente vinculada a um dos campos, que é o campus principal, o campus de Ijuí, uma cidade em torno de 70 mil habitantes. Vou tentar agilizar uma fala de meia hora em 10 minutos. O que nós estamos buscando trabalhar? Uma percepção de que nós estamos vivendo cada vez mais num mundo com menos emprego, mas com certeza com muito mais trabalho. E como nós conseguimos articular esse conjunto de fatores? Nós estamos também percebendo um fenômeno no Brasil de uma ascendência muito grande das ciências aplicadas em detrimento das ciências humanas, o que é um risco em termos de sociedade bastante grande. O que nos coloca numa possibilidade, se nada o fizermos, de termos uma visão muito linear da realidade, da situação da sociedade e das próprias perspectivas. A partir disso, começamos a trabalhar na ideia que talvez uma possibilidade de avanço fosse constituirmos o que nós estamos chamando de um ecossistema empreendedor. Nós também estamos considerando que, em tese, um dos elementos que talvez no mundo mais tenha diretamente gerado desemprego é o processo de inovação. Como é que nós conseguimos reverter este processo? É agregando a veia empreendedora a esse processo de inovação. É a partir dessa perspectiva que eu consigo, a partir da inovação, criar novas oportunidades de inserção social. Nessa linha, a Unijuí tem, então, como foco principal, participar do processo de desenvolvimento a partir da educação. A questão é como fazer isso. Bom, em primeiro momento, obviamente, isto significa trabalharmos e articularmos o ensino, extensão, serviço e pesquisa para a formação profissional, ou seja, termos um alinhamento das diversas funções da universidade, tendo como uma referência a questão da formação profissional. Mas isso é muito pouco em função do papel da universidade. Nós temos que agregar a esse papel a universidade como um agente de desenvolvimento. E é nessa perspectiva que estamos tentando trabalhar. E uma grande mudança que nós promovemos nos últimos anos é uma postura talvez de uma maior humildade de que um agente de desenvolvimento não tem condições de promover o desenvolvimento. O que nós temos que criar é um contexto de participação do processo de desenvolvimento e, a partir disso, somar um conjunto de esforços. A partir disso, buscamos um conjunto de experiências que pudessem nos auxiliar nesse grande projeto que é a constituição, então, de um ecossistema empreendedor. Não somente um ecossistema e vendo o empreendedorismo na fase final dele, que é o processo de constituição de pequenas e médias empresas, apoio a grandes empresas, fomento a processos de inovação, mas ter a questão do empreendedorismo como um elemento orgânico em todo o processo de formação de uma população, ou seja, fazer efetivamente uma mudança cultural, em que nós possamos, desde os jovens, trabalhar conceitos. Obviamente que nessa fase inicial, não na perspectiva do empreendedorismo, mas sim, com certeza, na formação de lideranças, que serão, sem dúvidas, os que terão potencial de se lançar em empreendimentos formalizados. A partir disso, buscamos, então, algumas experiências, uma referência
conhecida, obviamente, por todos, é a experiência do Vale do Silício, de desenvolvimento, de constituição realmente de um sistema de inovação a partir da Tríplice Hélice também, e que tem como grande elemento de crescimento a questão do crescimento e do acúmulo e da recombinação tecnológica. Se nós olharmos toda a trajetória do Vale, um elemento orgânico em todo o processo de formação de uma população, ou seja, fazer efetivamente uma mudança cultural, em que nós possamos, desde os jovens, trabalhar conceitos. Obviamente que nessa fase inicial, não na perspectiva do empreendedorismo, mas sim, com certeza, na formação de lideranças, que serão, sem dúvidas, os que terão potencial de se lançar em empreendimentos formalizados. A partir disso, buscamos, então, algumas experiências, uma referência conhecida, obviamente, por todos, é a experiência do Vale do Silício, de desenvolvimento, de constituição realmente de um sistema de inovação a partir da Tríplice Hélice também, e que tem como grande elemento de crescimento a questão do crescimento e do acúmulo e da recombinação tecnológica. Se nós olharmos toda a trajetória do Vale do Silício, ele parte a partir de uma lógica da tecnologia da informação e comunicação, e a partir dali vai gerando recombinações, a partir de um acúmulo tecnológico, é possível gerar esse processo e esse fenômeno mundial que é o Vale do Silício, mas que dificilmente será reproduzido de modo espontâneo em outras regiões do mundo. Mas, sem dúvida, teremos condições de, a partir das particularidades de cada região, encontrar o modelo adequado. Qual é a base desse modelo e no que tange a questão da inovação? É a articulação de três grandes elementos. É a articulação do investimento em conhecimento em ciências básicas, o que a universidade, os institutos de pesquisa, a necessidade de aportes do Estado passa a ser fundamental. É, a partir disso, a geração de um acúmulo tecnológico e tudo isso articulado às demandas sociais. Obviamente, a obtenção desse processo, e principalmente em uma cidade, eu diria assim, razoavelmente pequena, uma universidade também comunitária, que não é que a questão dos recursos para a investigação não são a questão central, torna-se um modelo que diretamente ele não tem condições de ser aplicado. Como então nós conseguimos avançar? Acho que o grande aprendizado que nós podemos tomar da experiência do Vale do Silício, e aqui já foi mencionado também várias vezes, é trabalhar no conceito da Tríplice Hélice, na articulação entre a academia, o setor empresarial e o Estado. E é nessa lógica que estamos tentando trabalhar. A partir também de algumas outras premissas que temos percebido. Embora seja uma fala bastante utilizada, a transferência de tecnologia da universidade para o meio empresarial não é uma tarefa fácil. Ou seja, a lógica do pesquisador, a lógica do investigador, ela é diferente da lógica, e o tempo do investigador na academia é diferente do tempo da empresa. E este processo que ocorre aqui, entre a descoberta e a pesquisa, e depois o desenvolvimento tecnológico, nos parece que talvez seja uma conexão irrealista. Ou seja, há uma dificuldade muito grande. Isso não significa que a conexão universidade-empresa não possa ocorrer, mas talvez nós tenhamos que trabalhar na conexão empresa-universidade. Ou seja, mudar o sentido, o mote de atuação deste relacionamento, que sem dúvida deve existir, mas ele, na lógica do pesquisador, na lógica do investigador, ele não ocorre de um modo natural, e nós temos que buscar alguns ajustes nessa linha. Uma outra questão que no Brasil especificamente nós temos uma grande dificuldade, não conheço especificamente a situação da Argentina, Paraguai, Uruguai, é o foco da atuação dos doutores.
Ou seja, diferente de países que têm um grau de inovação bastante elevado e que mais de 70% dos doutores atuam no meio empresarial, e os professores doutores que atuam na universidade vêm do próprio meio empresarial, a experiência, a realidade no Brasil não é esta. Nós temos essencialmente os doutores trabalhando nas universidades e com uma lógica de pesquisa, e não necessariamente de pesquisa aplicada. Isso é um desafio. O Plano Nacional de Educação traça algumas metas de reverter esse quadro, seja para elevar o número de doutores e mestres na universidade, mas também no contexto empresarial. Atualmente, o Brasil forma, em termos de mestre, em torno de 37 mil mestres por ano. É uma formação bastante elevada, mas em termos de metas, nós temos que chegar, segundo o Plano Nacional de Educação, até 2020, a 65 mil mestres por ano. O que reforça também a importância do indicativo que tiramos ontem no CRU, da necessidade de buscarmos instrumentos também de certificação, de titulação em outros países do Mercosul. Com relação ao doutorado, a situação ela não é diferente. Nós temos hoje uma formação em torno de 12, 13 mil doutores ano e uma perspectiva uma necessidade de chegarmos a 2020 com no mínimo 25 mil doutores ano. Então, esse elemento também é necessário para que possamos trabalhar realmente essa integração entre da tríplice hélice e que a universidade possa efetivamente participar desse processo. Temos também alguns elementos positivos, aqui especificamente trazendo a experiência do Brasil. A postura voltada ao empreendedor do povo brasileiro, no caso que eu aqui tenho como referência. Nós temos aqui, em termos de empresas nascentes e novos empreendimentos, dados de 2010, a população de 18 a 60 anos de idade, o Brasil ele tem uma taxa bastante elevada, ou seja, 17,5% da população nessa faixa etária já atua em empreendimentos próprios. O que é uma taxa, é a maior taxa dos países do BRIC. A Rússia trabalha... Tem um minuto mais, né? A Rússia trabalha com uma taxa 3,9%, Índia, China, mas o Brasil tem uma questão bastante positiva nesse aspecto. Então, nós entendemos que a questão do empreendedorismo há um potencial na população se nós constituirmos efetivamente as condições para tanto. Uma outra questão, a própria mudança do perfil da população brasileira, ou seja, a partir de uma grande estabilidade institucional nos últimos anos, a própria mudança dos patamares inflacionários tem reposicionado as classes econômicas da população, com um crescimento muito grande da classe C. Ou seja, é um novo contingente de cidadãos que entram de modo ativo na sociedade e no meio produtivo. O que nós estamos buscando trabalhar, então, em vez de trabalharmos somente a questão da inovação como tema central e a partir dali gerarmos o empreendedorismo, talvez tenhamos que constituir em toda a estrutura educacional e toda a estrutura cultural de uma região a agregação, talvez nos períodos mais tenros dos nossos jovens, estratégias e sistemas que fomentem a formação de lideranças, para que a partir dessas lideranças nós possamos capacitar essas pessoas e que possam ser empreendedores de sucesso no futuro. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é que, diferente do contexto de inovação que eu comentava no início, que nós tínhamos a questão da pesquisa em ciências básicas, o acúmulo tecnológico e as demandas sociais como elemento central, num contexto empreendedor, o nosso entendimento é que eu tenho sim que estar alinhado às demandas sociais, mas talvez eu tenha que agregar outros elementos além do conhecimento técnico e de capital.
A questão da sobrevivência de uma pequena e média empresa, ou mesmo de uma grande empresa, ela não se dá somente a partir da existência de um bom produto ou de um bom mercado. Nós temos N exemplos de empresas com ótimos produtos inseridas em ótimos mercados que, pela falta de uma tecnologia de gestão adequada, não tiveram êxito. Então nós temos que considerar, junto com as demais tecnologias do meio empresarial, a tecnologia de gestão. E não somente, e uma tarefa não exclusiva às áreas de administração na universidade, mas que possa permear todo o processo. E finalizando só rapidamente aqui então, nós estamos organizando aqui, não vou conseguir passar, mas me coloco à disposição para repassar esse material. Nós estamos então, dentro da lógica da Tríplice Hélice, constituindo um conjunto de iniciativas que possam trabalhar não somente num sistema empreendedor a partir do momento em que o jovem entra na universidade, ou mais, até que o jovem sai da universidade, mas que faça todo um processo que haja numa região a mudança cultural nesse sentido. Isso envolve a mudança dos planos de ensino, a mudança principalmente da perspectiva dos professores na universidade. Do lado do setor privado, envolve não somente você dispor as empresas a participar, mas nós criarmos estruturas de governança em que a lógica dos novos entrantes, dos novos empreendedores, não seja disputar os mercados já estabelecidos. Ou seja, a ideia é que possamos trabalhar naquela região em empresas em que o cliente delas não seja o consumidor final, mas sejam outras empresas. Ao nós trabalharmos com o conceito de que o meu cliente é uma outra empresa, cada novo entrante não é um concorrente, mas um parceiro. E eu consigo, na verdade, potencializar toda a cadeia de valor. E a questão da ação aqui é fundamental, as organizações que agregam o meio empresarial, de modo a trabalhar nesse contexto também. E, obviamente, o Estado na constituição de uma estrutura logística, de um framework que possa realmente dar condições a que esses três agentes possam atuar. Acho que nós temos condições de constituir iniciativas neutras que tenham como projeto realmente uma transformação cultural a partir desse conceito do empreendedorismo. Ou seja, de trabalhar desde do jovem, não dizendo que empreendedorismo é importante. E isso acaba não tendo efetividade, mas criando instrumentos, programas efetivamente que possam criar uma cultura empreendedora e automaticamente a questão da inovação vem a reboque desse processo. Então era isso que eu rapidamente, atendendo mais próximo às observações, né? É uma experiência bastante rica, mas é o que eu tinha para dizer.